Bom, pessoal, nessa segunda aula sobre pré-história, vamos só relembrar um pouco da aula passada. Na aula passada falamos um pouco sobre os hominídeos, né, e o Homo sapiens sapiens e seu desenvolvimento. Bom, a segunda aula ela é baseada em períodos, né? O período paleolítico, né, que começa de 4 milhões de anos antes de Cristo, vai até 12 mil anos antes de Cristo. Então, quais são as características do Paleolítico? Paleolítico é a idade da pedra lascada, né, o significado, e a primeira característica é o nomadismo. Nomadismo, né, são pessoas, seres humanos ou hominídeos, que eles não tinham a moradia fixa. Então, aqui é o conjunto das características, né? Eles não possuíam moradia fixa e isso era uma característica comum de várias tribos que eram compostas de 25 pessoas, com idade média de 20 anos a 35 anos no máximo, tá? E onde eles eram, além de nômades, eles não possuíam moradia fixa, eles eram caçadores e coletores. Caçavam, pescavam de acordo com as regiões onde predominava mais animais, e nessas regiões onde eles caçavam e pescavam, eles colhiam as raízes, os frutos, as plantas comestíveis da região. Não plantavam ainda nesse período, tá? E as famílias elas eram caracterizadas pelo matriarcado. Matriarcada, a mulher era a principal da tribo, tá? Porque você não conhecia quem era o pai, mas você certamente conheceria quem era sua mãe. Então, ao longo, né, do crescimento dessa tribo, de 20 a 25 pessoas, o referencial era a mulher. Bom, outra característica do período paleolítico é a arte rupestre. A arte rupestre, né, representava a caça e a fertilidade, levando mais uma vez em consideração de que a mulher é a principal dentro dessa tribo, de 25 pessoas, de 20. Então, a fertilidade era o item essencial para a sobrevivência desses povos do período paleolítico, tá? E a caça, né, também, né, era outro, né, item responsável pela sobrevivência. Então eles pintavam a caça em uma rocha, uma caverna, e essa representação da caça, né, era uma representação religiosa para que eles pudessem garantir o seu alimento futuro, tá? Aí, em seguida, de 12 mil a 10 mil anos antes de Cristo, a gente tem o período chamado de Mesolítico. O período Mesolítico é o meio entre Paleolítico e o Neolítico. Bom, o Mesolítico ele é a idade da pedra lascada mais a da pedra polida, que é o correspondente ao Neolítico. Vai haver várias transformações climáticas, como da Era do Gelo, do filme da Disney, tá? Então o planeta vai esquentar cada vez mais, vai dar condições necessárias para a sobrevivência do ser humano e outros animais. Vai ocorrer os primeiros sedentários nesse período, né? Então, sedentário não é aquele cara que está sentado no sofá, mas sim pessoas que vão estabelecer suas moradias. Outra coisa é a transformação do alimento, o ato de cozinhar vai surgir nesse período, né? E a principal prática é o fazer pães. O trigo é o principal alimento da região da Europa, África, né? E parte da Ásia. O arroz na região da China e o milho na região das Américas, tá? Em seguida, temos outro período aqui, que é o período neolítico, onde vai haver uma revolução, né, da agricultura, né? Vai ser descoberta a questão de que se você plantar, você vai colher aquilo que você planta, né? Então vai predominar o sedentarismo, vai se utilizar ferramentas muito mais desenvolvidas, como a da pedra polida, vai se domesticar os animais, principalmente cães, e também cabras, ovelhas, bois, né? Vão ser os principais animais domesticáveis. E vai haver a questão do comunismo primitivo nesse período, onde a propriedade é de todos, é coletiva. Além disso, né, o homem mais velho vai comandar a sociedade, e ele comandando a sociedade como o homem mais velho, ele é o guerreiro, ele representa a proteção dessa sociedade. As pinturas vão representar a vida dessa sociedade, né?
e vamos ter, dentro da arqueologia, vamos achar não só os ossos das pessoas, mas também as cerâmicas que elas produziam, né, e o ato de produção de roupas através da tecelagem, tá? Finalizando aqui, né, o período neolítico, né, a gente tem no ano 6.000 anos antes de Cristo a criação, né, de metais como cobre, bronze e ferro. Vai haver a descoberta desses metais, né, e as tribos vão observar que quem domina esses metais são as pessoas que vão dominar outras tribos e aí sim formar as primeiras cidades-estados, que vão ser cidades independentes umas das outras, né? Onde vai se destacar, por exemplo, Jericó, que todo mundo conhece, quem é cristão, tá? É uma das cidades mais antigas do mundo, datada de 10.000 anos antes de Cristo. E dentro do período da Idade dos Metais vai se formar várias aldeias e vai haver guerra entre essas aldeias, onde vai surgir pela primeira vez a questão da escravidão, ou por guerra ou por dívidas, tá? Além disso, vai surgir a propriedade privada, onde vai se dividir também o trabalho, vai ter o artesão, o agricultor, o pecuarista, então o trabalho vai ser totalmente dividido nesse período. E isso vai possibilitar a formação, né, de várias civilizações que possuem características próprias, né, cada uma com sua cultura, mas no geral existe uma característica geral para todos, tá? Que é basicamente o que? Cidades desenvolvidas, sociedade estratificada, o rei, a burguesia não, falo os comerciantes, né? Além dos comerciantes, você vai ter agricultores, mais embaixo os escravos. Então, é uma sociedade estratificada. Além disso, as cidades vão produzir excedentes, ou seja, a sobra daquilo vai desenvolver o comércio, que até então vai precisar da escrita na ajuda do desenvolvimento do comércio, né? E assim vai se iniciar o período da antiguidade, com o próximo capítulo que vai ser a Mesopotâmia, e vamos falar mais, né, sobre isso na próxima aula, tá? Mais um próximo slide aqui, eu vou apresentar a vocês a questão da imigração do homem